Oi, pessoal. Olha só, quanto tempo, né? Então, da outra vez, quando eu pedi para que vocês respondessem para mim, os que responderam, que até agora só 7 que responderam, sobre o texto, eu mandei um vídeo. E nesse vídeo eu falei para vocês sobre as qualidades. Primeiro eu falei o que era um. Quer dizer, na verdade não fui eu que falei, né? Foi um outro cara, um palhaço fiapo, né? Agora eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre aquele vídeo, porque eu notei, quando vocês me responderam sobre as questõezinhas que eu coloquei, eu percebi que alguns realmente tinham visto o vídeo e seguiram meio que a linha que foi apresentada, porque também era uma espécie de interpretação, né? E mas teve outros que eu não sei se ou não assistiram o vídeo, ou então acharam que o vídeo não tinha nada a ver com a pergunta, mas tinha a ver, porque eu falava que um texto é um tecido de palavras, lembra? E que como tecido tem uma trama, tem que ter uma trama bem feitinha para ele não rasgar, né? Para ele não ficar, não servir o seu propósito. No caso de um tecido de roupa, é para nos vestir. E o outro é um tecido de palavras, para nós nos comunicarmos, nos expressarmos e tudo aquilo que a gente possa utilizar com a palavra. E eu falei que as qualidades de um bom texto, eu andei fazendo uns comentários para alguns aí nos textos de vocês, depois deem uma olhada. Eu falei que um bom texto teria que ter coerência e coesão, né? Eu, fiapo, palhaço. Coerência e coesão. Coerência, você começa a falar de uma coisa, de um tema, e você não pode no meio se perder e ir falando de outras coisas. Você estava defendendo uma ideia, agora você está defendendo outra, misturando os assuntos todos, fazendo uma salada, porque aí os fios, é como se fossem os fios do texto, não estão se encontrando. E aí você não faz um tecido bacana com o seu texto. Isso é a coerência. E a coesão é a união das palavras, nas frases, usar as preposições corretas, não comer determinadas palavras. Eu gosto doce. Não, eu gosto de doce. Então, dê uma preposição e faz uma ligação entre gostar e aquilo de que se gosta. Às vezes nós esquecemos essas coisas, então isso é uma qualidade de um texto quando você sabe utilizar essas partezinhas que unem as palavras, tá? Isso é coesão. E a coerência é não, aquilo como eu estava falando, é não começar a dizer uma coisa e de repente está falando de outra e começou defendendo uma ideia, no final está defendendo outra completamente diferente. Então você tem que reler o texto e ver se uma coisa está tendo a ver com a outra, com a outra, com a outra. Coerência, tá? E os textos não são apenas escritos, agora eu estou fazendo um texto com vocês. Eu não tem nada escrito, eu estou falando. É um texto oral, tá? E também existem outras formas de comunicação que são, poderíamos dizer, textuais, mas através de imagens e etc. Bom, isso aí daria para responder. A última questão era uma resposta bem subjetiva. Quando é que você gosta de um texto? Não é apenas quando você gosta de escrever, mas também quando você está lendo. O que faz você gostar de um texto? A maioria respondeu para mim. É, Laisa, Nailane, Nariane, Carol, Letícia, Otávio. Deixa eu ver se tem mais alguém que me respondeu. Lu... Opa! Opa, eu tinha sumido. A Luna também me respondeu, tá? É, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas, é isso aí. E cadê o resto da turma? Tá? Esses trabalhos, esse, por exemplo, eu bastou fazer e ganhou os 2 pontos, tá? Alguns fizeram corretamente, outros tiveram alguns deslizes, alguns equívocos e tal, mas eu não descontei ponto. Fez para mim o trabalho, a maioria acertou a maioria das perguntas, eu dei os 2 pontos. É uma questão conceitual, tá legal? Bem, agora vem, por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque amanhã é nosso dia de aula, eu estou à noite agora, né? E estou preparando esse vídeo para vocês.
vou precisar que vocês façam um texto para mim. Alguns de vocês já fizeram sobre as memórias, né? Memória, e foi muito legal. Agora, eu precisaria que vocês fizessem um texto sobre uma viagem que vocês fizeram. Pode ser até uma viagem de ônibus, um passeio, qualquer coisa que você saiu para ir para algum lugar, né? Pode ser até uma viagem na sua imaginação que você já teve, não sei, um sonho ou uma viagem real. Por que eu estou pedindo isso? Vocês, se não estudaram, ainda vão estudar com a Elisângela a literatura de viagem e de informação, né? Que é o início da literatura brasileira. O primeiro texto, talvez ela já tenha falado com vocês, foi a Carta de Caminha, considerado como assim, o primeiro texto que fala do Brasil. Então, ele fazia aqueles textos para quê? Para informar a Portugal sobre o que ele estava vendo aqui no Brasil, o que acontecia, como é que eram os habitantes, como é que era a natureza. Ele era o escrivão da sua frota e mandava, porque não existia e-mail, não existia computador, não existia rádio, não existia nada do que existe agora. Então, ele escrevia cartas, tá? E é uma comunicação chamada de epistolar, porque o nome antigo de carta era epístola, tá? Então, essa comunicação epistolar tinha o sentido de comunicar sobre as descobertas, né? Descobertas, as invasões, etc., que eles faziam, ok? E agora eu preciso de vocês para a próxima semana que vocês me façam um texto bacana sobre uma viagem que vocês fizeram. O que marcou? O que foi interessante nessa viagem? Por que vocês lembram dela? O que aconteceu? Tá? Procurem, então, fazer um tecido bonito da viagem que vocês fizeram. Qualquer dúvida, vocês coloquem durante a aula de amanhã, qualquer dificuldade, ou vocês podem me mandar um recado, né? Ou colocar no mural alguma coisa, ou no trabalho que eu vou colocar aí para vocês, para lembrar vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês todos e muitas saudades. Valeu? Até amanhã.